O comportamento de consumo das novas gerações, geração Z e geração Alpha, tem desafiado o varejo a repensar estratégias, abordagens e canais de comunicação. Essas gerações, nascidas e criadas em ambiente digital, apresentam características, interesses e expectativas únicas, que exigem uma compreensão aprofundada para que as marcas se conectem de forma eficaz e autêntica. Bom, eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos explorar como as empresas podem entender as demandas dos consumidores jovens e transformar essas percepções em estratégias de venda de sucesso. Gostou do tema? Então se prepare, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 184. Como compreender e vender para gerações Z e Alpha. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Dado Schneider, palestrante, doutor em comunicação, pesquisador e especialista nas gerações Z, Alpha, cooperação intergeracional e futuro do trabalho. Olá, Dado, seja bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, eu lhe interrompi porque eu disse que eu adorei a descrição, então por isso que eu já fui interromper dizendo que eu adorei, tá? Olha só, eu fui publicitário há muito tempo e eu pesquiso comportamento, né, de consumo e, consequentemente, comportamento humano há muito tempo. E quando surgiu a geração Z, eu disse, eu vou pesquisar a fundo porque essa geração vem feita de outro material, tá? Então, é por isso que agora fiz previsões há 17, 15, até 12 anos atrás, me chamavam de louco, né? E agora que a geração Z e a Alpha já começou a dar dor de cabeça, o pessoal olha para mim e diz, bom, agora eu passei de louco para vidente, né? Que eu já sabia que isso ia acontecer. Isso costuma acontecer com aquelas pessoas que são mais visionárias, né? Que pelo visto aí o seu Eu não caso... estou me autoelogiando, eu só estou dizendo o seguinte, não deram bola, eu estava dizendo, vem gente diferente aí, isso vai impactar consumo e trabalho, a gente tem que se preparar, ninguém se preparou, agora está todo mundo apavorado com a geração Z no mercado de trabalho e com o comportamento de consumo das gerações, que é diferente, que é muito por aqui. E é o que a gente vai querer saber hoje, saber muito sobre geração Z, geração Alpha. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como é que você foi parar nesse mundo de se tornar especialista geracional? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, Sakamoto, eu fui publicitário naquela época áurea da publicidade, né, dos anos 80 e 90, então eu tive a sorte de ter chefes, donos de agência, dois deles, que tinham obsessão em pesquisar, de ir para a rua, conversar com pessoas. Então, eu acho que eu fui um publicitário diferenciado neste ponto, porque como eu tinha gente me puxando a orelha, já falou com o consumidor, já foi observar, eu peguei esse saudável vício de sempre ir lá conversar com as pessoas. E aí, quando uma coisa rápida, assim, eu ganhei a concorrência como agência da empresa que viria a se chamar Claro. E fui eu que criei a marca, fui eu que criei o nome. A palavra Claro foi eu que criei. E depois eu troquei de lugar. A Claro me chamou para ser o cara de marketing da Claro, né? E eu sempre pesquisei muito. Só que quando a gente mergulhou para fazer pesquisa de comportamento de celular, eu tinha vindo de um ano sabático em Portugal, e Portugal estava bombando, a Europa estava bombando em celular, estamos falando em 95, tá? E eu estudei muito o futuro do celular que viria para o Brasil, né, a privatização e concorrência. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu era um cara assim, especializado em celular, de um negócio que viria a acontecer. Então, eu fiz muita pesquisa. E a gente fez muita pesquisa quando deslanchou o celular no Brasil, pesquisa comportamental, até pesquisa de futuros comportamentos. E isso era 98, cara. E estava nascendo, a geração Z estava nascendo ali. E eu disse, opa, vai vir um novo ser humano que quando chegar dentro de casa e se der conta que existe, já vai ter Google, já vai ter internet, já vai ter celular, já vai ter tudo. Porque até a geração Y, os millennials, né, os nascidos entre 80 e 98, eles ainda são a última geração que brincou na rua, que andou de bicicleta, que foi para trás da árvore com o dedinho fazer pé, brincar de polícia e ladrão, jogou bola em algum terreno baldio. Ainda teve gente fazendo isso. A geração Z não fez mais isso. E aí eu comecei a pesquisar, e pesquisar pais,
eu fui a fundo, eu pesquiso a fundo mesmo, tá? Coincidiu que eu estava fazendo mestrado, doutorado nessa época. Eu não sei como é que eu dormia, mas eu fazia isso tudo, tá? Eu fui misturando tudo, que eu pesquisava para o doutorado, que eu pesquisava para Claro, que eu pesquisava para mim. E aí, na virada do século, eu comecei a falar coisas a respeito das crianças da geração Z. Olha, elas, elas lidam diferentemente com a autoridade, não é melhor nem pior, é diferente. Se eles lidam assim com a autoridade, eles não serão assados lá em sala de aula. Aí começou a dar problema na sala de aula, eu digo, eu já sabia. E de uns tempos para cá eu comecei a dizer, olha, eles vão entrar no mercado de trabalho, e principalmente no mercado de consumo. E eles não são parecidos com a gente. E a gente vai ter que entender eles. E todo mundo cochilou e achou que era alarmismo da minha parte. Alguns achavam que era piada de palestra, piada de aula. E agora está todo mundo apavorado porque o consumo deles é completamente diferente. E o comportamento profissional também. Então, resumindo, é isso. E agora eu estou estudando a geração beta, que é essa que estão nascendo esse ano, e eu estou estudando os pais da beta. Porque esta vai ser muito mais complicada de se lidar. Bom, antes de chegar Tem na um outro beta. podcast daqui uns 5 anos, tá? Sobre a geração beta. Exato, exato. O que que eu penso, né, sobre essa relevância que tem ganhado muito aí essa discussão sobre a geração Z? Eles, além de estarem entrando no mercado de trabalho com muita força, eles também são muito ativos nas relações de consumo. Então, é muito importante que a gente entenda assim, quais são as principais diferenças e características, né, que existe nessa geração que o empresário, o empreendedor que está nos ouvindo deve ficar atento, seja para ter ele como um colaborador, seja para ter ele como um cliente no seu negócio. Ó, uma coisa que já fazia um tempão que eu estava falando, eu digo, olha, talvez a geração Z, isso fazia uns 10 anos, eu falava, talvez, e agora eu tenho certeza que sim. Eu falava há 10 anos, talvez a geração Z seja a geração que mais influencie e decida compras de produtos e serviços de toda a história. Todas as gerações jovens, de uma certa forma, até chegar na Z, tiveram a sua influência, né? Até fazendo um resgate rápido, mudando um pouco de gerações, mas assim, ah, as revistas Exame, por exemplo, né, a revista Exame dos anos 80 e 90, de 4 ou 5 em 5 anos, fazia alguma matéria dizendo o poder influenciador da mulher na decisão de compra, né? Porque estava havendo uma mudança social, porque a mulher estava trabalhando mais, se sustentando. Então, e aí eu comecei a dizer, na virada do século, eu disse, olha, tem que começar a ver agora o poder definidor de compra que a geração Z está começando a ter. E ela passou a ter um poder definidor de compra, principalmente pelo celular. Porque, por exemplo, a avó quer comprar alguma coisa, a neta diz assim, deixa que eu entro aqui na Shopee, no Mercado Livre, deixa que eu entro na Amazon, sabe? Deixa que eu entro no Magalu. E aí eles vão definindo coisas. Ah, a família quer almoçar num restaurante, eles vão na avaliação do restaurante e dizem, não, esse restaurante não é bom. E Uhum. trocam para outro restaurante. Então, assim, eles têm um poder, não é mais nem influenciador, é definidor de compra. Isso muito em parte em função do impacto do celular na vida deles, que a vida deles é feita de celular, né? Desde pequeno. É isso. Mas, Dado, qual que é assim o traço de característica que faz eles serem tão ah, definidores? Seja definidor de consumo ou definidor de cancelamentos, né? Porque existe também essa Sim, cultura de cancelamento. Qual que é o traço? É um traço que veio dessa formação deles num mundo diferente? sim. Eu vou agora, quem não tem, para quem está só me ouvindo, eu vou descrever o que eu vou fazer aqui. Vou botar o meu braço na vertical, tá? O século XX tinha uma estrutura vertical, tinha um jeitão vertical, tinha uma agenda vertical. Qual era a agenda do século XX? Manda quem pode, obedece quem tem juízo ou quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas, né? Então a gente olhava para a autoridade, eu estou aqui olhando de baixo para cima agora para o meu braço, a gente olhava para a autoridade de baixo para cima, na sala de aula, em casa e no ambiente de trabalho. A autoridade estava constituída, então a gente olhava de baixo para cima. Quando vem a internet, então a gente tinha que aprender tudo com pessoas mais velhas, né? Até a chegada da internet. Quando chega a internet, eu gosto de botar o braço na horizontal e apontar assim. A internet trouxe infinitas novas fontes de informação.
muito mais divertidas e interessantes do que só prestar atenção em gente mais velha. E aí eu comecei a verificar que o acesso à informação tornava esta nova geração infinitamente mais melhor informada do que nós fomos quando tínhamos a idade deles. Com um nível de capacidade de argumentar, não, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, porque estava lastreado em informação que ele já pesquisou. Pesquisou via notebook, pesquisou via, né, computador de mesa ou celular, mas e eles passaram a trocar mais informação do que nós trocávamos quando jovens, porque eles têm na mão um celular, a maioria deles, e vai um rastilho de pólvora. Coisa boa, prrr, rapidinho, todo mundo sabia. Coisa ruim, prrr, também. E aí, para o lado negro da força, né? Para cancelar também é rapidinho, porque prrr, a velocidade de compartilhamento é absurda. Então, assim, eles têm um poder, e eu gosto de. Desculpa, eu estou me estendendo, mas eu gosto de fazer uma relação. Eu digo, a geração Z, que são os atuais jovens, é uma geração quase tão revolucionária foram os hippies, tá? Que foi a minha final da minha início da minha adolescência foi era hippie, tá? Então eu vi isso, tá? Eu vivenciei isso. Só que os hippies não tinham redes sociais, por isso que o movimento, né, esvaziou. Só que a capacidade de conexão e de compartilhamento que as redes sociais possibilitou para esta geração mais jovem mudou o mundo. Então eles são jovens com, entre aspas, com mais poder. Não Então sei acho se que eu respondi, mas é. eu acho que respondeu bem, eu acho que ficou claro para quem está nos ouvindo o papel definidor da internet nessa relação. Decisor, decisor. Tá. A internet abriu muitas possibilidades de acesso à informação e também as interações entre eles muito mais rápidas, instantâneas e sem limites, né? Eu acho que isso traz um E pouco da. sem limites para o bom e para o ruim, né? Para o lado bom e para o lado ruim. Com certeza tem um lado ruim aí, uma dificuldade de você ter controle muitas vezes, de você, a hora que você vê, a coisa já se espalhou, já se alastrou. E como que isso tem impactado na questão do consumo? No caso de um empresário, do empreendedor que tem o seu negócio, que tipo de olhar ele tem que ter para conseguir atrair essas gerações mais novas aí, esse pessoal abaixo de 30 anos de idade? Vou contar uma história rápida para responder essa pergunta. Eu palestrei num evento que o Fred Trajano, que é o atual CEO da Magalu, seria o palestrante seguinte, né? E então ele viu minha palestra e eu falava sobre gerações e tal. E eu fiquei para assisti-lo porque eu já tinha ouvido falar nele, ele é muito ligado à tecnologia e tal. Ele estava quase virando o CEO do Magalu. Nós estamos falando de 2015, início de 2015, final de 2014, tá? E ao terminar a palestra do Fred, eu fui cumprimentá-lo e ele disse assim: eu gostaria que você fizesse essa palestra lá para nossa convenção. E eu fiz, claro que adaptado ao varejo, que a palestra tinha sido para o mercado financeiro, essa que a gente se encontrou. E, cara, quando terminou minha palestra, a própria Luísa veio falar comigo, né? E disse assim: a gente quer você aqui para nos ajudar a ser portador da ideia do digital na empresa. E eu fui contratado, fiquei um ano no Magalu, sendo o evangelista digital, vou botar entre aspas, o evangelista digital. Eu Olha tinha aí. que. Com a minha capacidade de expressão e tal, e com esses raciocínios todos e tal, eu era o cara que levava a ideia de que eles tinham que deixar de ser uma empresa só de lojas físicas, né, para virar um ecossistema digital de varejo. E eu não me esqueço que no dia que o Fred me contratou, ele disse assim: o meu concorrente não é a Casas Bahia, meu concorrente é a Amazon. Eu digo, isso era 2014, cara. Eu disse, esse cara entendeu, tá? Porque foi nessa época, final de 14, 15, 16 e 17, e casualmente hoje eu palestrei num evento em que o Galó, né, que eu conheço, que é até aqui do Sul, que foi o CEO das lojas Renner, ele fez a virada das lojas Renner para você, o que a lojas Renner é hoje. Ele estava falando exatamente disso, que a virada digital deles foi de 2016, 2017. Então, assim, isso foi uma coisa assustadora. Só que se a gente for falar, 2016, 2017 é quase uma década atrás. E teve no meio disso uma pandemia que também acelerou do lado de cá a digitalização do consumidor. Porque faixas etárias mais elevadas
não tinham aderido a e-commerce, não tinham aderido a internet banking, e o confinamento fez com que as pessoas tivessem que aprender. Então, essa revolução toda é isso que hoje é fruto dessa revolução toda que vivemos hoje. E você mencionou aí a questão da pandemia, né? Essa questão do isolamento. Você acha que também ela tem um papel fundamental aí nas características que foram moldadas nesses jovens que tiveram problema com cancelamento de aula, isolamento, não podiam encontrar com os amigos, não podiam brincar na rua? Você acha que teve um impacto grande essa pandemia nossa de 2020, 2021? Ela não só teve impacto na parte comportamental, que você já se referiu, mas ela teve um impacto profissional. Porque o início da vida profissional dos que são da geração Z, que são os mais velhos, o início, muitos começaram a fazer estágio online. Então, assim, como é que a pessoa vai conceber que ela viu o pai, a mãe, o avô, todo mundo sair de casa para ir trabalhar, e aí quando ele vai ou ela vai entrar no mercado de trabalho é através de uma tela, que é o ambiente que eles mais gostam e mais estão acostumados de se relacionar. Está provado isso. Há 15 anos eu já via pesquisa da MTV, que eram ótimas sobre os jovens, e só eles não preferem contato humano, eles preferem, né, o meio online. Há 15 anos já se falava isso. Então, assim, imagina uma geração inteira começar a trabalhar pela tela, dentro de casa, de pantufa e pijama, entendeu? E agora, com esse impacto todo, tem que voltar, tem que ser híbrido, no mínimo híbrido, tem que voltar para trabalhar no escritório. Dá um tilt na cabeça deles, porque muitos deles começaram a trabalhar na época do confinamento. Então, assim, é um impacto comportamental absurdo. E no consumo, nem se fala, né? Eles partiram para o online, né? Já eram de natureza online, só que eles, nesse período de confinamento, eles convenceram um monte de gente de gerações acima a também aderir ao e-commerce. Eles foram vetores desse aumento do e-commerce, né? É, e como você Durante o falou, confinamento. eles são grandes influenciadores, tanto de pais, avós, até os Tudo. mais novos, vendo eles fazerem toda a relação de consumo deles pela internet, fez uma mudança muito grande. A gente vê a transformação digital do varejo brasileiro, desde a pandemia, ela é crescente e sem perspectiva ainda de desacelerar. Agora, o que leva um jovem da geração Z a manter hábito de consumo em loja física? O que leva um jovem a ter ali um ou outro ainda estabelecimento que ele gosta de ir presencialmente? Qual é a característica que atrai ele? Eu acho que eu vou lhe frustrar na resposta que eu vou dar, mas eu sou professor de marketing e comunicação, tá? E tem uma aula que eu gosto de ir construindo para os alunos, assim, que eu vou dar, assim, a resposta, como se fosse o guru, tá? Eu vou dar a resposta, eu vou construindo a aula, eu estou tentando construir a resposta da mesma forma, eu digo assim. Eu vou dizer para vocês, assim, a explicação maior, a razão pela qual as pessoas compram, tá? É assim, e aí os poucos que anotam, pegam alguma coisa para anotar, e a maioria anota no celular agora, que eles não, né, não anotam mais, né? E aí eu digo assim, prestem bem atenção, as pessoas compram porque sim. E aí quando eu digo porque sim, N razões. Por exemplo, ia na tal loja de mão com a avó, com a mãe ou com o pai a vida toda, tá? Tiveram uma experiência positiva quando tinham 12 anos e aquela loja aconteceu uma coisa legal, tá? Não tem explicação, é porque sim, sabe? Eu adoro dizer uma frase que é do Blaise Pascal, né? Coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Então, assim, a gente não sabe por que as pessoas gostam de comprar em determinada loja. Muitas vezes a gente sabe que o atendimento é bom, né? Mas assim, é um somatório de coisas. É o acesso fácil, é a iluminação, é o som adequado, nem alto nem baixo, né? É o semblante das pessoas que trabalham lá. Eu digo assim, olha para o semblante. Se a pessoa está assim, ó, ela está dizendo não vem aqui. Se ela está assim, o semblante está receptivo, a gente não sabe explicar por que a gente gosta de ir naquela lá e não gosta de ir naquela lá. Isso também na geração mais nova, nos jovens, aqueles que ainda vão a lojas, tá? Eles curtem alguma coisa que talvez eles não tenham explicação. É porque sim, foram bem atendidos,
não foram discriminados, né? Tem alguma coisa ali. Então eu sempre digo assim, a gente tem que fazer todas essas pequenas coisas para que seja na hora da verdade, que a pessoa entra lá, ela sinta vontade de voltar. E eu sempre digo assim, dica de varejo, o cliente tem que sair melhor que entrou. E não precisa nem sair com compra na mão. Mas pode ser que ele saia com uma boa impressão e uma vontade de ou compartilhar que foi num lugar legal ou ele mesmo voltar. E eu sempre digo, o marketing bem feito é aquele que gera recompra. Quando o cara volta, é porque o marketing foi bem feito. Porque às vezes é só uma compra de ocasião que ele tropeçou ali. Mas quando ele volta, que é a recompra, a coisa foi bem feita. Mas a recompra, às vezes, não é feita pela mesma pessoa. Que eu posso chegar, passar por uma vitrine e ver uma coisa que eu sei que a minha mulher quer comprar, e aí eu entro na loja e digo, quanto é que custa essa blusa aqui? Elas, deixa eu lhe mostrar. Não, eu quero saber quanto custa. Ela diz, custa 200. Aí eu chego em casa, se eu digo, olha, eu vi uma blusa que é a sua cara, que você disse que você queria comprar. Quando ela for lá na loja, é a recompra. É a segunda vez que estão comprando. Primeiro eu comprei a ideia de encaminhar para ela a informação, de compartilhar, e quando ela comprou, já teve duas compras. Primeiro eu comprei a ideia, depois ela comprou fisicamente o produto. Esse é o conceito da venda bem feita, né? Em que você É isso consegue aí. É a essência da coisa. fidelização. E tá cada vez mais difícil você conseguir fidelizar os clientes, né? Talvez eles nem queiram ser fiéis. Raras são as marcas às quais um consumidor ele quer ser fiel. Ainda mais num mundo com tanta possibilidade. Você pode comprar o que quiser, onde quiser, quantas vezes quiser. Então, para o lojista aí que está nos ouvindo, o que ele tem que colocar ali como prioridade para conseguir ter sucesso no momento em que a gente está com tanta geração convivendo ao mesmo tempo, Dado? Eu não sei se o pessoal vai desligar, vai parar de nos ouvir a partir de agora, tá? Mas eu vou frustrar mais ainda agora, porque assim, eu sempre fui convidado para falar em eventos de CRM, de fidelização, e eu tenho uma teoria, tá? Uma teoria, que tem 20 anos, que se chama a Era do Ficar. O que eu sustento nisso? Vendo o comportamento de consumo da virada do século e associando ao comportamento sentimental afetivo, eu criei uma teoria chamada Era do Ficar. Olha só, Sacão. Antes, no século XX, a gente tinha poucas opções. Eu estou fazendo agora, para quem tá só ouvindo, eu estou botando o dedo na boca e apontando assim, porque a gente tinha poucas opções no século XX. Pouca concorrência em todos os segmentos. A gente comprava, às vezes, até de que a gente não gostava, por falta de opção. E de repente vem a internet que traz, primeiro, excesso de informação de novas possibilidades. E junto vem a globalização propiciando uma explosão de concorrência em todos os segmentos. Então a gente sai de uma era que eu chamo século XX, a era de vínculos, onde a gente se encantava, se apaixonava, namorava, casava, vivia feliz para sempre com pessoas, produtos, marcas, serviços, empregos e até ideias. E aí, na virada do século, vem a internet, vem as salas de chat e vem um comportamento novo na noite, que é o ficar. Migra de século XX, namoro, noivado, casamento, para ficar. E aí eu digo, nós não estamos mais na era de vínculos, nós estamos na era do ficar. Porque a gente no século XX dizia, esse é meu cliente cativo, ou ele é da minha carteira de clientes. Hoje, ele fica com você e fica com todas as outras lojas. Você não é mais dono dele. Então, assim, programas de fidelização, eu digo, óbvio que a gente tem que fazer o programa de fidelização, mas a gente tem que gastar mais tempo e energia em fazer que todas aquelas coisinhas que a gente não sabe explicar porque a pessoa gostou de entrar lá e gostou de frequentar o site, gostou de frequentar o aplicativo, que não é só a loja física, mas assim, gostou da experiência e quer voltar e quer repetir, a gente tem que cuidar mais disso, porque isso é que pode, talvez, quem sabe, todavia, gerar uma recompra. Que a recompra não é fidelização. A gente chama de fidelização porque a gente torce que seja. Mas assim, o consumidor está à mercê de, agora eu vou botar o dedo na boca de novo, de inúmeras opções, infinitas opções. Então, assim, falar em fidelidade numa era que a gente não fica, que a gente não casa mais, que a gente só fica,
É quase uma abstração. O que a gente tem que fazer é o feijão com arroz bem feito. É atender bem, é ter exposição legal, ter produto e preço aceitável para o mercado e torcer que ele volte. Mas assim, só pegar o e-mail, os dados e mandar a mensagenzinha para a pessoa no mês do seu aniversário você tem desconto, isso não é fidelização. Isso é vantagem, isso é dar vantagem, isso é fazer promoção. Isso não é fidelização. Fidelização não existe mais. A gente tem que torcer que ele volte. E você falando aí, veio à minha cabeça a questão, ah, a transformação digital nos proporciona hoje uma imensidão de dados. E talvez a análise, a compreensão desses dados que são gerados hoje, é que vão dar aí para o empresário o mapa do que está funcionando, do que não está funcionando, de para onde a tendência está levando as relações de consumo, independentemente da geração. Eu acho que fica essa reflexão, né, Dado? Você Sim, que está sim, dizendo que são vários fatores que influenciam, não existe uma sim. fórmula mágica de sucesso. Talvez aí quem esteja nos ouvindo tenha que entender muito dos dados do seu negócio, talvez analisar os dados do seu CRM, os dados da sua loja física mesmo ali no dia a dia, para você poder identificar quais são os elementos que estão funcionando e não estão funcionando. Nesse sentido, a transformação digital fez muito bem, né? Porque dado é o que não falta hoje. Obrigado pela referência, né? Porque eu sou Dado Schneider, né? Dado é que eu estou me divertindo muito com esse período agora. Que o pessoal, os dados é coisa. Dado é o novo petróleo. Quando diz isso, eu me divirto, né? Porque meu nome é Tá Dado Schneider. valorizado, hein? Não, mas é divertido. Mas assim, eu venho de uma era em que a gente fazia as coisas muito por bom senso e por experiência. E eu vi entrar, graças à digitalização, né, à informatização, eu vi entrar esse volume brutal de dados numa reunião, por exemplo, que esses dados estavam disponíveis antes, mas a gente não tinha o hábito de acessar. Porque os dados sobre o consumo, sobre o comportamento, sobre a carteira de clientes, a recência, né, a frequência que comprava, o ticket médio, isso tudo esteve à nossa disposição. Mas não tinha essa cultura. Isso veio junto com a internet, veio com, né, com a informatização. Só que hoje, trabalhar sem isso é quase impensável. Mas sempre eu gosto de ressaltar: você tem que ser obsessivo por dados, mas cuidado para não ficar intoxicado por excesso de dados que não foram depurados. Porque só ter volume de dados e não ter raciocínio e não saber para onde levar isso é só né, infoxicação, né, intoxicação de informação. Então, assim, sempre é bom ter gente com visão, gente com raciocínio, e uma coisa que eu adoro resgatar, uma palavra que se falava lá atrás, essa pessoa tem tino comercial, porque esse montoeira de dados que essas pessoas enxergam para onde é que está apontando a flecha, né? Porque esse monte de dados que a gente reúne, e eu já participei de várias reuniões assim, é apenas a foto do momento. Por trás desses dados e pessoas que sabem enxergar tendências e têm o bom senso e têm o tino, têm o faro, né? Por trás desses dados é que está sendo sinalizado para onde é que vai, para onde é que para onde é que não vai a coisa. Então, assim, não basta a gente só analisar os dados, porque dados é quase retrovisor, né? É o que aconteceu até aqui. A gente tem que ter a inteligência de mercado, não só, né? É, inteligência de mercado para enxergar para onde é que, o que esses dados todos estão sinalizando. Que, por exemplo, a gente pode chegar a uma conclusão óbvia que vai ter uma mudança de consumo no pessoal mais velho, que vai durar mais. E vem aí um pessoal mais velho que já vai ser digitalizado, né? Na maioria dos casos. Então, assim, o que vai ser de uma pessoa que tem hoje 60? Eu, tá? Tenho 60. Eu serei uma pessoa altamente digitalizada com 70, comprando de outro jeito. Olhar para os meus dados hoje, uma pessoa de 60, como é que ela compra, não sinaliza como é que eu vou comprar com 70. E Uhum. apenas mostra como é que eu comprei até aqui. Por isso que eu digo que É esse foto. montoeira de dados é a foto, né, do momento. Tem que ter inteligência e tem que buscar informação. E atenção, pessoal, tem que falar com o pessoal de humanas, que nem eu, tem que falar com antropólogo, sociólogo, psicólogo, comunicólogo, que é o meu caso,
Porque não dá só para falar com o cara de TI, porque o cara de TI, com honrosas exceções, conheço vários que são muito bons, o cara de TI não vai sinalizar para onde é que está a tendência do consumo, ele vai te dar um relatório de dados até aqui. Então, a gente tem que ter inteligência de mercado. Tino, Eu acho Faro, né? que tá mais fácil. Sapiência. Tá mais fácil da gente fazer previsões. Agora, não Sim. basta você ter a previsão. O segredo é o que você vai fazer com essa previsão? Qual é a estratégia que você vai adotar com essa previsão? Tá muito claro para a gente que as pessoas mais idosas elas estão mais longevas e ativamente longevas e estão se mantendo no mercado consumidor por mais tempo. Assim como as gerações mais novas, elas estão autonomamente entrando mais cedo no mercado consumidor com decisões próprias e elas mesmas. Então a gente ampliou, né, a faixa etária de pessoas que estão ativamente no mercado. Isso é um fato. Agora, o que fazer diante disso? Percebendo que cada geração tem características próprias, vale a pena eu insistir numa marca que deseja atender todo mundo? Ou vale mais a pena eu me segmentar e ser muito bom para atender aquela geração específica? Essa deve ser uma boa pergunta aí, É. cuja resposta é resposta de milhões, né? Não, não, mas eu acho que essas preocupações são prementes e permanentes, e eu acho que é necessário, mas assim, não tem fórmula pronta. Vou dar um exemplo, tá? A Calvin Klein. A Calvin Klein era a marca no início dos anos 80 dos jovens. A Calvin Klein, em vez de querer brigar para tentar se rejuvenescer sempre, migrou os comerciais ousados com a Brooke Shields, dizendo que entre ela e a calça dela, de Calvin Klein, não tinha nada, que foi um escândalo nos anos 80, porque ela estava sem calcinhas, né? Foi um escândalo. Hoje seria machista, tudo, mas assim, coisas de época, tá? A Calvin Klein foi migrando a sua comunicação, sai do sensual, do início dos anos 80, e aí esse pessoal vai ficando com 30 anos, 35, vai tendo filhos, e eles foram mostrando famílias com filhos pequenos. Continuam gatos com 30 e poucos, nós estamos falando de 90 e muitos, tá? 1995. E agora foi acompanhando e hoje são pessoas interessantíssimas, grisalhas, entendeu? Que já estão ficando avós, mas assim, isso é um tipo de decisão. Agora, por exemplo, uma Zara, uma Riachuelo, uma Renner, eles atendem todas as faixas etárias, né? Mas tem um estilo, né? Tem as lojas de roupa para senhoras mais velhas, que elas não vão atingir as meninas. Elas estão nichadas, então eu acho que tem estilo para tudo, não tem estratégia mais certa. O que eu acho difícil, e eu admiro imensamente essas marcas que pegam todas as faixas etárias, eu não gostaria de estar na pele de quem decide coleção, por exemplo. Porque, pô, agradar todas as faixas etárias é muito complexo, mas tem umas que conseguem, pô. Senão Uhum. elas não estariam crescendo e se multiplicando aí. Eu acho que tem espaço para tudo. Tem uma coisa muito madura e importante, é a marca, a empresa decidir. Nós vamos pegar qual nicho, qual faixa etária e fazer a coisa bem feita. Se nós vamos pegar a filha, a mãe, a avó, faça a estratégia bem feita. Eu como oriundo da comunicação, tá? Eu acho muito difícil hoje se comunicar para várias faixas etárias. Mas aí tem uma coisa boa. Agora a gente tem meios diferentes. Uhum. Então, num comercial de TV, geralzão, TV aberta, dizer uma coisa. Mas no TikTok, falar com os jovens com a linguagem do TikTok e a linguagem deles. Falar numa rádio news, né? Uma rádio de só notícias. Tipo, sei lá, Band News FM, tá? E aí vai falar a linguagem de quem ouve notícias, entendeu? O grande problema que eu vejo, como eu sou de comunicação, isso é fácil de eu reconhecer, é que muitas vezes, por preguiça, pega uma mensagem e bota a mensagem igual em vários meios diferentes que vão atacar pessoas diferentes e estão deixando de falar a língua delas, especificamente delas. Esse cuidado eu sempre tive, eu sou obsessivo por isso. Eu até vou confessar uma coisa para você. Eu estou com vontade de voltar da consultoria sobre isso, tá? Não estou me vendendo, porque assim, tá óbvio demais que as pessoas estão jogando dinheiro fora, tá? Tem que adequar a mensagem ao público. Não importa se você tem 18 públicos, vai ter 18 mensagens. Vai ter uma geralzona,
que vai lá no intervalo do Fantástico ou do futebol lá. Mas tem que nichar também a linguagem, o recado. Maravilhosa essa sua contribuição, Dado, porque a gente tem entrevistado muita gente aqui no Varejo SA Podcast. Recentemente a gente entrevistou o principal executivo da Levi's no Brasil. E a Levi's é aquela marca de roupa jeans com mais de 100 anos de mercado e que continua crescendo, atua no mundo inteiro. E ele Sensacional, E ele nos sensacional. disse exatamente isso. O que mudou é que hoje em dia a gente tem muitos canais de comunicação, pontos de contato com o consumidor muito diferente. A vantagem é que eu sei, com base em dados, qual a característica de cada consumidor naquele canal. Então eu posso adaptar minha mensagem. Então a Levi's, por exemplo, que é uma marca centenária, ela continua atendendo aquelas pessoas que já estão mais velhas e que consumiram Levi's nos canais específicos, uma mensagem específica. E eles continuam atendendo jovens. Mas aí, igual que você falou, no TikTok, rede social, com outra. Estão conquistando jovens. Marca centenária, mas isso aí tem que ter essa disciplina de falar uma coisa certa para o público certo através do meio certo. E eu acho que quem está nos ouvindo aí, que ficou com essa provocação latente, é uma questão de estudar. Hoje a internet te dá essa possibilidade de entender quais são os principais canais, qual a característica de cada canal, qual o público-alvo que fica ali naquele canal e qual a mensagem, o estilo de mensagem que você deve direcionar para cada canal. Não existe uma receita pronta, mas existem ali bons direcionamentos, né, Dado? Para quem quiser se Sim, sim. aprofundar no assunto, talvez essa seja a grande diferença de estratégias de sucesso e estratégias que não têm bons resultados. E tem uma coisa boa e uma coisa ruim, essa proliferação de infinitos meios. A gente tem que ser mais preciso no gasto, porque está custando mais caro, está ficando mais complexo. Era muito fácil fazer mídia no passado, tá? Então agora tem que ter estudo, dedicação. E aqui vem uma notícia boa que eu digo para os meus alunos mais jovens. Eu digo assim, ó, no passado era fácil de entrar no mercado, mas era difícil de subir porque tinha gente mais preparada na média. Com todo respeito às novas gerações, hoje o nível médio de desempenho das profissões, a régua baixou. Mas tem muita gente querendo entrar no mercado de trabalho, então é mais difícil de entrar, mas é mais fácil de subir, porque basta ser um pouquinho acima da média que já chama a atenção de alguém, só tem aquela menina lá que é boa e sobe mais rápido, sabe por quê? Está faltando estudo, está faltando aprofundamento, tá faltando afinco e interesse em estudar. Quem estuda os dados, esses detalhes todos que você falou, tá? Então, na nossa mão aqui, basta vontade de fazer, tá? Então, assim, hoje está mais fácil se subir. É só estudar. Só que o pessoal não quer estudar. Quer fórmula pronta. E aí é por isso que a comunicação hoje, as mensagens estão tão fraquinhas na média. Porque eles copiam coisa, copia e cola, copia e cola. Está faltando gente criar coisa. Criatividade não vai morrer e a inteligência artificial, inclusive, vai potencializar quem for criativo. Quem for estudioso e criativo tem muito tempo de vida ainda. Tá? Eu falo isso para mim todos os dias no espelho. E é mais uma ótima reflexão sua, porque isso vale tanto para quem está aí de olho no mercado de trabalho, quanto para você que é empreendedor e olha para o lado e vê um monte de gente empreendendo, mas tenha certeza que se você estudar, se qualificar, se informar e se dedicar, certamente você vai conseguir se destacar aí no seu negócio. E é para isso que estamos aqui, para fazer essas provocações. Dado, agora aproveitando aqui já encaminhando para a parte final da nossa conversa, né? O tempo passa bem rápido. Ai, passa rápido, eu quero fazer o parte 2 daqui a uns anos, tá? Para falar Faremos. da geração beta, tá? Qual que é a sua visão, rapidamente, sobre esse fenômeno chamado inteligência artificial? Não estava aqui no nosso script, mas eu acho que você vai ter uma boa análise, uma boa reflexão aí sobre esse impacto tecnológico gigante que a gente está sentindo no dia a dia. Ainda bem que a empresa que me contratou hoje de manhã para palestrar, que é uma empresa de TI, de informação, de inteligência de mercado, tá? O CEO é um cara que não tem 40 anos, um menino brilhante. Ele chegou e disse assim: nós montamos um evento para falar de pessoas, porque tecnologia é meio. E a gente acha que tudo se resolve agora com a internet, se resolver com a internet, tudo se resolve com a inteligência artificial, e tudo isso é meio.
isso tudo impacta pessoas. Então, eu estou puxando a brasa para o meu lado, porque eu sou de humanas, né? Assim, a gente tem que falar cada vez mais o que isso impacta nas pessoas. Eu tenho uma visão de inteligência artificial otimista pra caramba. Tirando essas aberrações que é fazer um chefe de Estado X beijar o outro Y, pessoas que se odeiam, isso é brincadeira. Mas a inteligência artificial vai propiciar que a gente tenha mais tempo para pensar. Porque todas as tarefas repetitivas de revisar texto, de ver nos últimos 3 meses quem comprou na sexta-feira à tarde, a gente pode fazer isso assim, ó, com a inteligência artificial, tá? Ela vai fazer coisas para nós em pouquíssimos minutos que a gente levaria uma semana estudando e muitas vezes a gente não estudaria por falta de saco ou falta de tempo ou preguiça ou exaustão. Agora a gente faz assim e a inteligência artificial vai fazer e principalmente para o varejo, eu gosto de dizer isso. As tarefas repetitivas do varejo serão feitas pela inteligência artificial, vai sobrar mais tempo para você se dedicar a atender bem os seus clientes, seja fisicamente ou seja no online. Então, assim, é bom o robô atender? É, mas a gente gosta quando a gente sente que alguém pegou o nosso caso para valer e está nos ajudando a comprar ou está resolvendo um problema que foi gerado por aquela compra. A gente gosta quando alguém diz assim, vem aqui comigo que eu vou te ajudar a resolver. Pode ser até um robô, mas que ele tem que ter essa característica humanizada de dizer assim. Então, eu sou um otimista, eu acho que a inteligência artificial vem ajudar barbaramente o varejo, está acessível a pequenos, médios e grandes, não é só aos grandes, né? Antes aquelas centrais de processamento de dados, só grandes empresas tinham. Agora, a inteligência artificial é a pessoa saber fazer um bom prompt. Para quem não sabe, prompt é o comando ou a pergunta que a gente faz e a partir dali vai rolando coisas. Mas aí, para estimular as pessoas mais velhas, eu digo sempre nas palestras. O prompt, ou seja, o comando, a pergunta da inteligência artificial que a gente faz para qualquer tarefa, qualquer ação, qualquer comando, depende de quão melhor for perguntada ou comandada, né, a ação, melhor vai ser o resultado. E aí, quem tem mais vivência, experiência, conteúdo, leitura no corpo, anos de preparo, as pessoas mais velhas. Então, eu digo, tá com a faca e o queijo na mão, quem tem mais repertório, quem leu mais, né, constrói frases melhores, mergulhar em inteligência artificial e começar uma nova profissão. Ser a pessoa que faz os prompts para a empresa lá. Eu gosto de usar o exemplo, desculpa, estou me estendendo, mas eu fico empolgado em dizer isso. Tem um papel da Fernanda Montenegro em Central do Brasil, que ela é uma senhora que senta numa mesinha e escreve cartas, escrevia, né, essa coisa passada, era muito comum isso, havia muito analfabeto, então ela escrevia cartas para os parentes das pessoas que moravam longe do Rio de Janeiro, mandava por carta. Eu tenho uma profissão no futuro, tá? Eu serei o preparador de prompts. Eu tenho leitura no corpo, tenho conteúdo, tenho experiência, tenho vivência, então assim, eu serei um ótimo fazedor de prompts, tá? Então essa é a minha profissão do futuro. Eu vou ser velhinho, tá com 90 e muitos, fazendo prompt para a galera, que é conteúdo, cultura, informação. Então, assim, recado, ó, quer vencer na inteligência artificial? Estude, leia, se prepare, porque você vai ter mais repertório. E mais repertório significa melhor prompt. O melhor prompt é o comando, a pergunta, vai ter melhores resultados através de estudo. Olha aí, fica aí mais um belo Dica para os recado. mais velhos: você tem um futuro incrível na inteligência artificial. Basta perder o medo. Porque os mais velhos geralmente sabem fazer as melhores perguntas, com repertório, com experiência, com vivência. Tá É isso aí, aí. É isso aí. tá aí a sacada do Dado. Dado, ó, já encaminhando aqui, última perguntinha, e vai ser uma pergunta bem tranquila. Você me falou que há mais ou menos uns 10 anos atrás você fez algumas previsões sobre a geração Z que estão aí se concretizando e tá todo mundo agora de olho. Ah, virei evidente agora, virei evidente. Então, faz aí uma previsão aí do que vem pela frente, para quem está nos ouvindo já se antecipar, já que você tem essa credibilidade toda. Qual é a próxima previsão do Dado aí, hein? Para pessoal que chegou até aqui, tá? Porque eu acho que alguns já se irritaram comigo no caminho, tá? Eu agora vou, ainda bem que está no fim, porque agora eu vou ser muito, muito alarmista, tá? Embora seja um otimista, eu sou um otimista de natureza. Eu estou muito preocupado
com a forma como os pais estão não dando limites para os filhos, tá? E assim, se a geração Z hoje já não leva para casa nenhum desaforo de chefe, diz que ele é tóxico e larga o emprego na primeira reclamação de um chefe agressivo, e aí a culpa, né, responsabilidade das pessoas tem que dosar a linguagem, tem que adequar a linguagem, mas tem gente que passa dos limites. Eu estou vendo com preocupação que a geração alfa, assim, pessoal de 8, 10 anos, tá? Eles fazem o que querem com os pais, com os avós, com as babás, com os professores, e eles estão sendo muito agressivos. Eles batem nos adultos. E os adultos vêm, não faz assim, fulaninho, babá. Ser autoridade não significa ser autoritário. Tá faltando autoridade, limite, orientação. Essas pessoas, quando vierem trabalhar daqui 7, 8, 10 anos, elas vão ser muito agressivas, porque elas não foram repreendidas não, desculpe, não é o termo, elas não foram repreendidas, elas não tiveram limite, elas não foram mandadas calar a boca porque estavam berrando no restaurante, tá? Que a gente tem que aguentar essas coisas hoje. Os papais não dizem mais nada. Na primeira vez que um chefe diz assim, cadê o relatório que era para terça, hoje já é quinta, vai voar um notebook na cara do chefe. Ou vai ter um soco. Nós estamos indo para Mad Max no ambiente de trabalho se a gente não começar a tentar se entender. Por isso que o resumo das minhas palestras é a gente vai ter que se entender. Ir rápido e se conversar. Porque vem aí uma geração que vai ser potencialmente muito agressiva, porque não levou nenhum puxão de orelha, tá? E aí o puxão de orelha que eu estou dando aqui é nos pais. Bela Foi provocação. pesado, né? Foi pesado isso, né? Mas Pesado, eu estou mas preocupado. Eu é estou uma preocupado. realidade. Estamos indo para Mad Max se não nos cuidarmos. É, Imagina essa pessoa atendendo um cliente que veio com um problemão. Ela vai cuspir no cliente. é. Ela Eu acho pode que ainda dá, cuspir com palavras ou cuspir fisicamente. eu acho Isso que é ainda para dá pensar. de trazer essa reflexão aí para os pais de crianças pequenas, porque realmente é algo que a gente já tem percebido também, e fica aí a provocação, não como alarmismo, mas como um sinal de alerta. Alerta, alerta, não é alarme, é alerta. Exatamente, um sinal de alerta aí para os pais, porque essas próximas gerações estão aí, daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho e a gente vai ter que lidar com elas. Bom, Dado, queria agradecer muito seu tempo, sua generosidade em compartilhar a sua experiência, seu bom humor aí com a gente. Acho que foi uma boa conversa, passou rápido. Mas para quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, do seu trabalho, deixa seus contatos e a mensagem final aí para o empresário, empreendedor que nos ouviu até agora e que não desistiu das nossas conversas. Olha só, eu acho que o LinkedIn não, desculpa. Deixa eu responder de novo, tá? Desculpa, eu vou, tá? Ó, eu vou concentrar tudo no Instagram, tá? Até porque o Schneider é difícil de escrever, então o meu Instagram é dado underline, que é aquela barrinha embaixo, né? Dado underline Schneider. Quando a pessoa bota dado underline, já aparece a minha careca, né? Preto e branco, então eu sou. Ali naquele troço chamado Linktree tem todos os meus contatos, minhas palestras, como é que encontrar. E eu produzo muitos vídeos no LinkedIn, no feed, né? Eu produzo muitos vídeos sobre isso tudo que a gente falou. Então tem muito conteúdo ali. Tem alguma coisa no YouTube, mas é mais no LinkedIn, não, no Instagram. Desculpa, eu estou falando LinkedIn, não, no Instagram. No LinkedIn tem alguns artigos, mas esse tipo de conteúdo rápido, assim, né, que em 2 minutos eu falo um monte de coisa, é no Instagram, dado underline Schneider. E o recado final é leia. As pessoas não leem mais, não estudam mais. E principalmente, para de ler só livro que tem atalho. Para de ler esses livros, 5 dicas para você vencer na vida, 7 passos, não sei o quê. Para de ler essas coisas. Se você trabalha com varejo, você tem que entender de alma humana. Entender de alma humana, entender como é que funciona o mecanismo de compra, por que que o coração é que manda no cérebro. Eu falo isso há muito tempo, só falam de neurociência, tem que falar de cardiociência, que é estudar por que que as pessoas compram, as pessoas compram porque sim. Então vai ler romance, vai ler novela, vai ler os clássicos, vai ler Machado de Assis. Para de ler só os livros que todo mundo está lendo os mesmos livros.
vai ler coisas que abram a sua cabeça e façam você entender melhor de alma humana, porque a compra está lá dentro da alma. Muito bem, muito bem, muito bem. Conversamos hoje com Dado Schneider, que é palestrante, doutor em comunicação, Pesquisador. pesquisador acima de tudo, né, Dado? Sim. Muito bem. E especialista nas gerações Z, Alpha, e na verdade em todas as gerações aí que a gente está convivendo hoje em dia, ele é nosso craque aí, compartilhou com a gente bastante informação. Obrigado, Dado. Esperamos você no episódio 2, que marcaremos em breve aí para aprofundar mais essa conversa. Eu adorei. Quando o perguntador é bom, o respondedor fica melhor. Muito bem. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser avisado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.